Outras situações de pessoas com bastante destaque na mídia, com a justiça e com a polícia. Ontem, os empresários Mário Antônio Otávio Gomes, que é o diretor estatutário da Fast Shop, e Sidney Oliveira, dono da Ultrafarma, são investigados por envolvimento em um esquema de corrupção que envolvia o pagamento de propina ao auditor fiscal de alto escalão da Secretaria da Fazenda, o Arthur Gomes da Silva Neto. Esse aqui, você lembra dele, né? Aqui. É o Sidney Oliveira, da Ultrafarma, que a gente vê nas propagandas de TV, desde que a gente, enfim, se conhece por gente. Eles foram presos na manhã de ontem. A gente falou bastante sobre isso aqui no Acorda Metrópolis, logo que aconteceu, durante uma operação do Ministério Público de São Paulo. A nossa repórter Valentina Moreira, de São Paulo, portanto, dá mais informações. Bom dia, Natália, tudo bem? É exatamente isso. O Sidney de Oliveira, ele foi preso ontem no âmbito da Operação Ícaro do Ministério Público aqui de São Paulo, que tinha como alvo o esquema, de venda indevida de créditos de CMS. Além do Sidney, foram presas outras 5 pessoas, como você próprio mencionou, o executivo da Fast Shop, o Mário Otávio Gomes, o auditor da Fazenda aqui de São Paulo, Arthur Gomes, um casal acusado de lavagem de dinheiro para esse esquema e um outro auditor aqui da Fazenda de São Paulo. Esse esquema de concessão de créditos de ICMS, ele era bastante complexo, envolvia, dezenas de pessoas, e o que a gente consegue explicar é o seguinte: a concessão de créditos de ICMS é algo previsto na legislação, ela acontece para empresários que acabam pagando, sendo extra tributados no estado de São Paulo, e eles têm direito à concessão desses créditos. Só que para obter esse recurso, eles precisam recorrer a uma burocracia bastante complexa. E é justamente aí que o Arthur Gomes, que é esse auditor da Fazenda, ele entrava. Ele é apontado como chefe, como cabeça desse esquema de corrupção, e ele recebia propina para facilitar e para inflar esse pagamento desses créditos de ICMS. Eu estive na coletiva de imprensa ontem do Ministério Público aqui de São Paulo, e o promotor de justiça, o João Otávio Recupero, ele explicou como que funcionava esse sistema de pagamento, de créditos de ICMS e qual que era a ilegalidade envolvida nisso. Se a gente puder ouvir ele, por favor. Toda empresa contribuinte, varejista, tem direito a ressarcimento de créditos de ICMS, mas o procedimento que é feito para conseguir isso daí é muito complexo. O que esse fiscal fazia? Ele coletava a documentação que era necessária para isso, ele fazia o protocolo, ele fazia o acompanhamento e ele garantia o deferimento. E como disse o Dr. Borgini, ele garantia que esse valor, esse crédito não seria depois revisto. Ele conseguia créditos superiores àqueles que a empresa tinha apurado. Então, a gente tem provas de que a empresa tinha apurado um valor A de ressarcimento de crédito e ele conseguia ressarcir um valor B que era muito superior. Toda empresa... Então, exatamente, o Arthur, ele operava esse sistema para inflar esses créditos de ICMS e para favorecer esses empresários. Em contrapartida, ele recebia propina que era paga por meio da empresa de fachada da mãe dele. Os investigadores apuraram que, esse sistema funcionava pelo menos desde 2021 e estava em curso até agora, e que o Arthur já chegou a receber mais de R$1 bilhão em propina para operar e para conceder esses créditos de ICMS. O que a gente consegue explicar, em relação a como que esse esquema foi descoberto, parte justamente do pagamento dessa propina. O Arthur, ele era auditor da Fazenda e ele recebia esse dinheiro por meio da empresa da Aquimil Musakimi da Silva, que é a mãe dele. A Aquimil é uma senhora de 76 anos, ela é uma professora aposentada, e o que os investigadores descobriram é que a empresa que estava no nome dela, a Smart Tax Consultoria, tinha tido um aumento de 5.000 vezes o seu faturamento nos últimos 2 anos. Ou seja, em 2021, essa empresa, ela arrecadava, ela declarava para a Receita Federal que ela arrecadava R$411 mil, e 2 anos depois, em 2023, ela declarou que ela recebeu R$2 bilhões.
Todo esse salto no patrimônio da empresa da Quimil gerou um estranhamento e levou os investigadores a tentar entender de onde estava vindo esse dinheiro. Essa empresa, além de estar no nome de uma professora aposentada de 76 anos, ela funcionava na casa do Arthur. E tudo isso levou os investigadores a concluírem que era uma empresa de fachada que era usada justamente para o pagamento dessa propina. Durante as investigações de ontem, além do cumprimento dos mandatos de prisão, os investigadores também cumpriram 19 mandatos de busca e apreensão. E nesse processo, eles descobriram que o Arthur detinha de certificados digitais essas empresas. O que isso significa? Que ele operava todo o sistema de concessão desses créditos de ICMS. Ele negociava diretamente com os empresários, conseguia acesso aos documentos das empresas para fazer a solicitação na Secretaria da Fazenda aqui de São Paulo. Ele acompanhava esse processo dentro da Secretaria da Fazenda e, assim, tem um detalhe importante que ele também participava da diretoria de fiscalização da Fazenda. Então, depois que ele concedia inflacionados, ele também conseguia apagar os rastros dele e os rastros da concessão desses créditos inflacionados. O que foi um caso mais emblemático, que é o Sidney de Oliveira, da Ultrafarma, que é um nome bastante conhecido, o que foi descoberto é que essas empresas, elas negociavam diretamente com o Arthur, o Sidney negociava diretamente com o Arthur, ele tinha o certificado digital da Ultrafarma, e que além disso, esses dois nomes da Fast Shop e da Ultrafarma, eles vieram à tona justamente porque a empresa da Quimil emitia notas fiscais em nome dessas empresas. Ontem, os investigadores do Ministério Público apontaram que é muito possível que outras empresas do ramo varejista também estejam envolvidas, mas que não tinham a concessão de nota fiscal em nome dessas empresas, ou seja, a Ultrafarma e a Fast Shop são apenas a ponta do iceberg. Nas investigações do Ministério Público, eles citam outras empresas aqui do ramo varejista de São Paulo, que é a rede Supermercado Oxo, que é bastante conhecido para quem mora em São Paulo, e a Calunga. E a expectativa é que outros nomes vão aparecer ao longo das investigações. A gente tem um ponto importante para dizer. Desculpa. Imagina, pode falar. Não, eu ia complementar que imagino que outros nomes, inclusive da própria secretaria, de que essa pessoa não conseguia fazer absolutamente tudo isso sozinho, Imagino que a polícia também esteja atenta a essa rede criminosa, talvez dentro da própria Secretaria da Fazenda. Natália, ele não operava sozinho, como eu estava dizendo mais cedo, foram cumpridos 6 mandatos de prisão. Um deles, além do Arthur, que era funcionário da Secretaria de Fazenda, tinha um outro funcionário da Secretaria da Fazenda que também foi preso, que é o Marcelo de Almeida Gouveia. O Marcelo, ele operava junto, ele ajudava, o Arthur nesse processo aí de concessão de créditos. E junto com ele foram apreendidos R$330 mil em espécie, além de $10 mil e alguns euros. Além do Marcelo, que é o segundo funcionário da Secretaria da Fazenda que estava envolvido nesse sistema, o Ministério Público também cumpriu o mandato de busca e apreensão na casa de um ex-funcionário da Fazenda, que é apontado como testa de ferro do Arthur, que é o Aguinaldo de Campos. O Aguinaldo de Campos não foi preso, mas foram cumpridos mandatos de busca e apreensão na casa dele. É importante dizer, que aí a gente já tem a lista das prisões, que tem um casal que é muito importante nesse sistema de investigação, que é o Celso Helder Gonzaga e a Tatiana de Araújo, que são apontados como responsáveis pela lavagem de dinheiro desse sistema, e eles foram ao ponto de partida das investigações para chegar na empresa, da mãe do Arthur. Porque o Celso já tinha sido alvo de uma operação do Ministério Público do Mato Grosso do Sul, e a partir dessa investigação, o Ministério Público de São Paulo começou a investigar as empresas das quais os Celso eram envolvidos aqui em São Paulo, chegando até a empresa da Quimil, por onde ele lavava o dinheiro. A atualização dessa história, que foi divulgada ontem à noite, é que o Oliveira, dono da Ultrafarma, que foi alvo da operação, ele tinha feito um acordo de não persecução penal com o Ministério Público aqui de São Paulo há cerca de uma semana, envolvendo um outro caso de sonegação fiscal. E aí, só que esse acordo foi feito com... Tá tudo certo? Pode seguir.
Pode seguir, Valentina. Oi, Valentina. Perdemos o sinal dela? Acho que ela perdeu a comunicação comigo porque a gente estava acompanhando a entrada aí da Valentina Moreira, mas daqui a pouco ela volta só para encerrar esse caso emblemático, né, envolvendo pessoas importantes, enfim. Quem estava ali envolvido na Fast Shop a gente não conhecia exatamente, mas o Sidney Oliveira da Ultrafarma a gente conhece muito, porque além dele ser dono da Ultrafarma, é ele que fazia as propagandas, então o rosto dele é extremamente conhecido. Ontem, desses rostos todos que entraram nas delegacias pelo estado de São Paulo, o dele foi o mais conhecido que a gente conseguiu registrar. A gente vai mudar um pouquinho de assunto antes de ter a Valentina de volta. Mas para falar sobre outro caso bem importante aqui, envolvendo justiça brasileira, antes da gente mudar de assunto, então, vamos concluir com a Valentina Moreira. Valentina, bom dia de novo. Pode concluir, agora o sinal tá certo. Tá ao vivo? Sim, estamos ao vivo, Valentina. Se tiver... Ela tá sem o nosso retorno. A gente tenta depois com a Valentina. Vamos então mudar de assunto, mas continuar falando de justiça brasileira. Agora, na última instância dela.